O Afundanço apresenta 2/6 de conversa, onde o basquete tem voz. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 2/6 de conversa. Eu sou o Luís Janes e, no seguimento dos programas anteriores dedicados ao minibasquete, vamos continuar com esse tema, tendo ido até à linda cidade de Olhão falar com um dos treinadores que mais se tem dedicado a esse escalão e com assinalável êxito, diga-se de passagem, pois pode-se orgulhar de ser o único treinador algarvio, que eu tenha conhecimento, que se pode gabar de ser bicampeão nacional a nível de seleções regionais. Falo do Bernardo Batatinha, um jovem treinador que prescindiu de um bom bocado do seu tempo para me explicar quais os segredos que levaram a esta situação. Mas, antes de ouvirmos o Bernardo Batatinha, aproveitei a presença da maior autoridade em minibasquete do país, o professor Sampaio Araújo, que esteve na festa de encerramento da Algarve Mini Basket Cup e falámos um pouco sobre os êxitos do basquetebol algarvio. Peço desculpa pelo som ambiente, mas estávamos em festa, portanto as condições não foram perfeitas. Vamos então começar por ouvir o professor Sampaio Araújo. Esteve em Passos de Ferreira a assistir ao campeonato do mini basquete, onde o Algarve foi campeão nacional pela segunda vez. Como é que viu esta vitória e como é que viu o mini basquete aqui no Algarve? Bem, é assim, o Algarve, quando foi organizado as primeiras festas do minibasket, nem lá... Não, as primeiras festas do minibasket. Do minibasket. Esse é um evento que eu, a determinada altura, eu cheguei à Federação em 2000 e em 2000 o minibasket começou a crescer, passámos de... Eu agora não quero entrar aqui... números. Eu não quero entrar em números porque no meio disto tudo havia também, nos números anteriores, muitos números fictícios. Eu não quero entrar em pormenores. Não é fiável. Não, pronto, eu não quero entrar em polémicas. Eu nunca quis ser uma boa pessoa de polémicas, mas não deixo de dizer aquilo que eu penso. Às vezes não se consegue fugir às polémicas, não é? Exatamente. Então é assim, o Algarve não é. Agora, o Algarve, claramente, neste momento, é a quarta associação do país. E isso passa por muitos fatores, se calhar também até a própria facto de as festas do basquetebol serem organizadas cá em baixo no Algarve. Por isso, estas coisas nunca são não há só um fator. Há um conjunto de circunstâncias que levam a essa situação. E para mim, neste momento, o Algarve, claramente, é a quarta associação do país, a seguir a Porto, Lisboa... Porto, distanciada dos outros nesta altura. Aveiro e a seguir o Algarve. Por isso, o Algarve, claramente, nesta fase, lá vou a gente ficar muito indisposto, mas eu digo o que penso. Claramente, o Algarve, neste momento, ultrapassou Coimbra e Setúbal, por exemplo. Eu também defendo essa situação e já disse. Aliás, mas ultrapassou desde os séniores. Sim. Veja-se quantos clubes do Algarve estão na Liga até ao mini-básico. Exatamente. Sim. Tem sido um crescimento sustentado. Sem dúvida, mas passa também muito pelo crescimento do mini-básico aqui embaixo no Algarve. Não só, evidentemente, mas também. Muito obrigado, professor. Nada. Foi um prazer. E foi esta a conversa possível com o professor Sampaio Araújo. E agora sim, a palavra é para o Bernardo Batatinha. Vamos ouvir. Boa tarde a todos. Mais uma vez, antes de me apresentar, quero agradecer a oportunidade que me foi dada de mostrar um pouco a minha vida enquanto treinador e ligeiramente enquanto jogador da modalidade. Eu sou o Bernardo Batatinha, tenho 27 anos, sou natural de Olhão e desde que me conheço sempre vivi o basquetebol. Entrei no basquete. Sempre no ginásio. Sempre no ginásio. Nunca saí do... Nunca se deu a outras tentações. Nunca. Entrei para o basquete com 4 anos, antes destas duas direções, que entretanto na mesma direção houve mudança de presidência. O presidente do clube, o António Herculano, é meu tio, daí que desde que nasci foi logo a minha vivência
a minha ligação ao clube vinha para aqui. Antigamente não tínhamos este pavilhão, era na escola secundária de Olhão, ou no pavilhão municipal, e lá ia eu brincar com bolas de basquete, e começou aí. Entretanto, fiz a minha formação até ao primeiro ano de séniores. Eu, entretanto, enquanto fui jogador, sempre tive uma grande limitação a nível do joelho, porque eu nasci com uma luxação no joelho, o que me fez com que aos 5 anos tivesse uma operação e que tivesse uma grande limitação do joelho, em que o meu joelho só dobrava até um ângulo de 90 graus, daí não passava. E depois o meu médico até achava engraçado o facto de eu querer à força toda jogar basquete. E isso foi o que me levou a querer mais ainda, a lutar. Fiz até o primeiro ano de séniores, entretanto, já no escalão de formação sub-18, o meu irmão também era treinador de basquete, entretanto deixou, mas eu pus logo o bichinho de ajudar no mini-basquete, sub-8, sub-10. Tive outro treinador que me marcou muito no sentido de, vamos embora, para além de jogador, tens que ser treinador. Que hoje, este ano voltou ao basquete como treinador, o Cláudio Garcia, que sempre me motivou a que fosse treinador, logo no escalão de sub-16. Entretanto, sub-18, comecei os meus primeiros passos de treinador, como queiram chamar, sub-8, sub-10, monitor, falam muito em monitores, mas é preciso um pouco mais de ser monitor para aguentar essas faixas de ataque. O Bernardo aqui no clube, portanto, é o responsável dos Mini-12, mas depois dá ajuda nos Mini-12 femininos, Mini-10 femininos, Mini-10 masculinos, Mini-8 masculinos e femininos. Mais ou menos, nos últimos anos, coordenação propriamente dita, mini-basquete e masculino, era o treinador Bruno Henrique, só que eu, como tinha várias tarefas, eu e a treinadora do feminino, a Joana Martins, é que estávamos mais com a área toda do mini-basquete, tentar ajudar ao máximo com os outros treinadores e depois as nossas equipas. No entanto, é preciso muito mais. Para a coordenação do mini-basquete é preciso muito mais. É preciso estar muito mais no terreno. É preciso quase ser-se profissional disto. Porque para ser coordenador tem que estar sempre de olho e disponível, pronto a ajudar para todos os escalões do mini-basquete e para ajudar os treinadores. Porque os treinadores estão agora a começar, mas precisam de mais ajuda. Claro que eles têm de ter a iniciativa, investigação, procura, exercícios, ferramentas de trabalho. Mas como coordenador ou coordenação, tem que haver esse par de olhos por cima. E o Bernardo, tirou o curso de treinador desde 2013 e sempre trabalhou nos minis, na formação da sua... Só tive 2 anos de exceção. O primeiro ano foi um ano de estágio, que eu tanto tive no mini-basket, como tive como treinador adjunto das sub-16 femininas. O treinador principal era o Daniel Guedes, que atualmente está encarregue do feminino, a par do Nuno. Esse ano foi um ano excepcional, outro ano excepcional, porque para grau 1 eles na altura não queriam que nós fizéssemos o estágio no mini-basket, lá está, porque achavam mais que o mini-basket era para monitores. No entanto, o que atualmente tem vindo já a ser diferente, já o pessoal tem estado mais liberto para fazer um ano de estágio no mini-basket. No entanto, também sempre falaram comigo, ok, mini-basket, mas deves fazer mais qualquer coisa porque tens capacidade para mais. E até para ter a noção de se quer mesmo estar no mini-basket ou se quer avançar para outros escalões. Não é? Houve um outro treinador, inclusive o professor Humberto Gomes, que sempre me disse, mini-basket só não, tens que abrir horizontes, tens que querer mais. Pronto, foi esse ano e depois mais para a frente. Talvez há 5 anos atrás estive no escalão como treinador principal de sub-14, em que tivemos um bom número de atletas, até tivemos à volta entre 16 e 18 atletas, a época inteira. Um dos objetivos tem que ser sempre querer mais, fazer 2 equipas de sub-14. Na altura não foi possível tais de uma equipa, 16, 18, em que o principal é dar-lhes ferramentas aos atletas
fazer com que eles tenham uma mente aberta para evoluir cada vez mais, tanto ao nível individual como a nível tático. O resultado é um à parte, é um extra do trabalho desenvolvido. Claro que toda a gente gosta de ganhar, todos os meios gostam de ganhar. O sub-14 é um ano complicado, porque eles vêm do mini, do sub-12, e é o primeiro ano em que tem competição a sério mesmo. Embora nesta altura os sub-12 já estejam... Nessa altura, no sub-12 já chegou a haver campeonato sub-12, só por outras situações tivemos que abolir, entre aspas, o campeonato sub-14 por muitas confusões internas e externas a nível regional. Pode ter-se ou situações que foram boas termos abolido isso, ou outras situações. Perdeu-se competitividade. Não é bem isso. Competitividade, cabe-nos a nós treinadores termos que impor isso impormos isso nos atletas. Porque eles, tanto os treinos como a nível de jogos, eles têm de ter sempre a sua competição no exercício, por exemplo, com determinados objetivos, mas eles têm de ter sempre essa situação na cabeça. Mas pronto, até foi um ano engraçado e depois voltei só a sub-12. Desde aí sempre escalões de sub-12. Vamos falar agora, o Bernardo, a nível do Algarve, pelo que eu sei, é o único treinador que é 2 vezes campeão nacional. Acho que não há mais nenhum treinador aqui no Algarve que se possa gabar dessa façanha. Conte-nos como foi. Vamos começar. Qual foi o mais complicado? Foi este ou foi o primeiro? 2 anos diferentes. 2 anos diferentes em que há uma situação engraçada. De um ano para o outro, mantivemos 3 jogadores. Este foi o meu 5º ano selecionador de sub-12, aqui no Algarve. Infelizmente, este foi o único ano que não levámos ninguém de primeiro ano. Todos os outros temos conseguido, ou seja, o que depois vai alimentando mais. Vai alimentando. Lá está, 2 anos diferentes. Qual é que lhe deu mais gozo? Começando assim. É como qualquer treinador, acho que é como qualquer treinador ou qualquer pessoa no dia-a-dia quando conquista algo pela primeira vez. Acho que o primeiro ano fica sempre mais marcante, porque lá está, também não estão a contar muito connosco e foi uma surpresa muito grande para a organização e para todas as seleções, a forma como nós mostramos para o que é que íamos. Porque fala-se em festas do mini-basket, mas acho que isto está enraizado para todos. Se é verdade ou não, está enraizado para todos que, ok, tem o nome de festas, tem muita situação de festa, porque eles vão para ali também para fazerem novos amigos, para interagirem muito mais, para aprenderem muito mais com os outros. Mas também há associações que vão ali para ganhar. Há associações que vão para ganhar e todas elas para fazer sempre melhor. E ninguém estava à espera de vocês chegarem e dominarem aquilo. Não, porque nós, lá está, mostramos logo desde o primeiro jogo as nossas ambições, mas dentro do campo. A nossa forma aguerrida de jogar, a nossa forma batalhadora de defender, lutar por cada bola e tentar ler ao máximo o jogo. Sermos o máximo coletivos, porque o coletivo sobrepõe ao individual. Se formos o máximo coletivos, alguém há de marcar. Se jogarmos sempre ao individual, a equipa adversária apercebe-se mais, começa mais a fechar, há menos soluções. E começa a descobrir os pontos fracos da nossa e mas lá está, o coletivo sempre superior ao individual. E no ano passado mostramos uma coletividade enorme, mostramos uma união de grupo fora do campo que depois passou para o campo. E isso foi fundamental. Foi fundamental esse ano. Este ano mostramos novamente a nossa ambição para o que é que íamos mais uma vez. Mas as pessoas já olhavam para vocês de maneira diferente. Houve situações engraçadas de vermos, por exemplo, uma organização, ou membros da organização, da federação, e selecionadores acima que estavam lá também para observar miúdos, para potencial futuro, de haver mais olhos a olhar para os nossos jogos.
não só nos jogos finais, mas como, por exemplo, a meio. Este ano, logo o nosso primeiro jogo, podemos falar atualmente, pelos últimos anos, nas top 4. Sim. O nosso primeiro jogo foi logo, por exemplo, com a Aveiro, ou seja, a Aveiro tem por norma uma qualidade brutal, seja em que escalão for, sub-12, 14, 16 e os jogadores acima que representam as seleções nacionais. Foi logo um jogo dificílimo, em que nós, mais uma vez, entramos para dentro do jogo e fizemos aquilo que nós queríamos. A mensagem, penso que os jogadores ouviram e tentaram sempre aplicá-la no jogo. O Bernardo está a falar nisso, era uma pergunta que queria fazer. Você é selecionador, portanto não trabalha com os miúdos durante o ano inteiro. Qual é que é a parte mais difícil, tendo em consideração a idade deles? Como é que consegue chegar a eles e incutir-lhe esse espírito, tendo em consideração que vocês trabalham o quê? No conjunto, um mês? Juntando todas as alturas em que estão juntos? Vou-lhe dizer que, por exemplo, este ano, em relação ao ano passado, tivemos menos vezes juntos. Nem chegou ao mês. Mesmo tendo que considerar que eram os campeões e que tinham que ir defender o título. Sim. Isto hoje em dia é muito complicado, a articulação com a associação, com os clubes, é complicado a nível de tempos de treino, espaços de treino a nível regional, porque a maioria dos clubes daqui do Algarve dependem das câmaras a nível dos pavilhões, ou seja, as câmaras automaticamente passam os tempos de treinos para os clubes, ou seja, a associação virá depois. Mesmo assim, temos batalhado muito, temos falado muito a nível da associação, com o diretor regional, com o presidente, para ver mais possibilidades de treinos. Porque eu não devia falar muito em resultados, porque nestas idades não devemos falar muito em resultados, porque depois já irei passar lá mais à frente um pouco aqui. Que é o campeonato nacional. Portanto, tem que se falar em resultados, porque eles existem, não é? Eles existem, mas o nosso maior foco é que eles tenham algumas bases logo desde mini-basket e a malta só começar aos 10, 11 anos e que tem hipóteses de ir logo a uma seleção de sub-12, mas a nossa maior vitória é mais para a frente quando nós os virmos em campeonatos nacionais, em seleções nacionais de formação e séniores. Por exemplo, este ano tive um gozo enorme nas festas porque um evento extra-jogos foi num dia à noite que foi a Seleção Nacional de Sub-18 que vai agora disputar a divisão B do europeu, salvo erro, é a divisão B do europeu, com o objetivo de subir, e estava lá um jogador que esteve comigo no meu primeiro ano de selecionador, o Salvador Vitor. Ele, formação inicial foi do CBA, depois passou do CBA para o Imortal, desde então tem sido sempre Imortal, mas o meu primeiro ano de selecionador, ele estava nesse grupo, ou seja, dá um certo gozo ver o crescimento deles e lá está. Que é um jogador que pessoalmente acho que vai ser um dos bases de referência a nível nacional. Assim o esperamos, porque ele tem essa mentalidade de trabalho. Eu trabalho. Ele não facilita nada. Não. E é isso que nós esperamos dos atletas que vão fazendo este crescimento. Ok, chegaram à seleção de sub-12. Ok, tiveram um brilharete de se ficar em primeiro lugar. Mas têm que querer mais. O principal não nem sequer é. Eles iniciaram. Isto sub-12 seleção ainda é o início. Porque eles depois têm que querer mais para chegar aos tops. Para chegar, mesmo no próprio clube, a nível do Algarve, seja que clube for, quererem sempre mais para atingirem as seleções nacionais. E não se ficarem só pelas regionais. Pelas regionais é bom, mas ainda é pouco. Tem que querer mais. Trabalhar. E acaba por ser. Esse espírito acaba por ser com esse espírito que o Algarve está a conseguir os resultados que tem. Nesta altura, podemos considerar que estamos, em termos associativos, somos a quarta associação do país. Acho que já passamos Setúbal, Coimbra, já estamos muito perto de Aveiro. Embora, isto é o meu ponto de vista. Sim. Embora Aveiro tenha um background, tenha um trabalho muito mais antigo que o Algarve. Já há muitos anos atrás, sempre a competir no mais alto nível. Mas o Algarve, nesta altura, está a chegar lá.
Por exemplo, lá veio em sub-12, sei que este ano, salvo erro, começaram em dezembro e desde dezembro faziam treinos de 2 em 2 semanas. Mas era isso que estava a 2 em perguntar. 2 semanas. Nós é basicamente paragens de escola. Natal, temos 2 semanas para trabalhar. Carnaval, às vezes dá, outras vezes não dá. Páscoa E sempre com o problema dos pavilhões e depois andar de casa é aos o custos. mês de junho. Porque depois aqui acarreta outra situação. Isto depois está sempre em negociações e conversas com os outros clubes, que é a quantidade de jogos de sub-12 que há. É bom jogar, mas talvez, depois logo se vê, mas se calhar às vezes tirando determinados jogos, uma certa quantidade de jogos, podemos trabalhar a seleção, porque lá está, podemos, entre aspas, retirar o aspecto competitivo nos jogos, mas, por exemplo, para os miúdos que continuam, vão transportar o aspecto competitivo para os treinos de seleção. Entre aspas, aqui toda a gente fala e toda a gente pensa que seleções estarão os melhores. Os melhores. E aí, se eles estão entre os melhores, competitividade há de haver. Sim, sempre. Garantidamente. Mas é uma opção, é uma questão a falar mais para a frente. Do seu ponto de vista, acha que precisavam de mais... Lá está. A seleção precisa de mais tempo para vocês trabalharem os miúdos. Vocês, Sim. seleção, a equipa técnica da seleção. Qualquer seleção, seja que região for, se é seleção, seja sub-12, 14 a 6, devem trabalhar mais. Embora os miúdos praticamente já se conheçam todos uns aos outros. Não é? Isso, Conhecer é diferente de trabalhar em conjunto. Completamente. Mas voltando ainda aos brilharetes que o Bernardo conseguiu, qual é que foi os pontos mais positivos e qual foram as maiores dificuldades? Enquanto esteve lá dentro do terreno, no ano e no outro, qual foram as maiores dificuldades e depois, como é que conseguiu dar a volta a esses? O resultado foi bom. Mas desde o primeiro ano até agora, ou só nestes 2 anos? Desde o primeiro ano, isto acaba de ser um trabalho continuado. No primeiro ano foi uma novidade, lá está, nós por acaso, eu e quem me acompanha, por ter sido treinadores diferentes, anos diferentes, a nível de treinador de junto de acompanhamento, Eu tenho rodado sim. Primeiro ano foi uma novidade, mas sempre tentámos manter a mesma ideia. Para mim, a mesma ideia é sermos o máximo competitivos, uma agressividade defensiva campo todo, individual, neste precisamente sem segundas intenções, no máximo vai estar chamadas ajudas, recuperar a bola, transições, porque nestes escalões até sub-14, sub-16, eles têm que trabalhar muito em transições, ofensivas como defensivas, velocidade. E depois lá está, estas situações de leitura. Nesses anos sempre tentámos estabelecer isso, sempre tentámos passar isso para os atletas. Pois lá está, eu considero, por exemplo, que o primeiro ano tive um grupo muito bom. Há 5 anos atrás. Há 5 não, 7, porque tivemos o Covid. Verdade. Tivemos 2 anos de Covid. Houve pessoal que não conseguiu passar, mas nesse primeiro ano tivemos um grupo muito bom, em que lá está, um deles era o Salvador, mas por exemplo, seleção de Lisboa tinha um Ruben Pereira, que o Ruben Pereira apareceu nessa altura. Para quem não sabe, o Ruben, na altura, está jogando no Badalona e fala-se que os americanos renovou agora, os americanos já andavam a chatear pelo jogar na NCAA. Ele chegou a rejeitar agora e está onde está. E é um dos pontos de referência dos miúdos de hoje em dia que têm de ter. E daqui a 2, 3 anos vai ser uma referência a nível da seleção nacional. E os miúdos têm que olhar já para isso, têm que olhar para esses atletas com o Ruben, com o Neri Esquerda. Isto vamos ter uma seleção muito diferente do que era há muitos anos atrás. Assim os esperemos. Nada é garantido, mas lá está. Mas podem estar aí novos jogadores na calha. O Ruben que era de Lisboa. Lisboa, lembro-me que Lisboa e Porto, mesmo de Setúbal estava bem à nossa frente nessa altura, Aveiro estava à nossa frente. Nosso primeiro ano terminámos em 6º, por exemplo. Terminámos em 6º, mas viu-se claramente que as outras equipas estavam bem acima de nós. Depois temos aproximado ano após ano, temos tentado chegar lá. Nos 2 anos seguintes
Lisboa e Porto sempre a manter esses índices. Mas nós, a aproximar-nos de Setúbal e Aveiro, Covid, Deve ter sido Pós-Covid. legal para estes calores. muito terrível, porque, por exemplo, temos atletas que este ano eram sub-14 segundo ano, atualmente têm um grande potencial na mesma, mas tivessem passado pelo escalão sub-12 e pelas seleções, se calhar Estava um nível. poderiam estar num nível acima. E mesmo até, salvo erro, os sub-16 de primeiro ano, ou os sub-14, não, os sub-16 de primeiro ano, foram esses 2 anos. Pois, pós-Covid, pode ser que sim, e acreditamos nós, porque estes atletas estiveram na seleção, primeiro, trabalho de clube, trabalho de treinadores do clube, ponto. A seleção é um complemento, sim, para trabalhar os melhores e para... A nível individual, É um complemento em que os atletas vão para lá e principalmente o que nós pedimos sempre aos atletas é a mente aberta, ok, temos aquelas informações dos treinadores do clube, mas vamos acrescentar nova informação, o selecionador neste caso, e para poderem fazer mais. Com a agravante nestes escalões, normalmente há sempre uma colheita nova. Sim, Nunca há referência, ou poucas vezes há referência. por exemplo, a nível de agora sub-12, sub-14, quem se tem destacado a nível do Algarve, à ponta centro, é o Portimonense. Aqui o Portimonense Estou a fazer um tem, trabalho fantástico. a nível de também de escolas, que é fundamental, porque aí com as escolas pode-se olhar para potenciais talentos. Potenciais talentos, basta um miúdo coordenado no mini-basket e altos. Os espanhóis que há uns anos começaram a fazer a escolha, primeiro para a altura. E depois pensam, bom, a altura nós não conseguimos fazer. Mas a altura nem sempre é tudo. Não, mas convém. Convém e continuar a trabalhar com esses atletas maiores. Também é preciso ter muita paciência para trabalhar com jogadores grandes, porque automaticamente, a nível de coordenação, são mais frágeis. Tem que se trabalhar muito mais, mas depois também temos aqueles jogadores mais baixos, mas que são muito competitivos e que querem aprender. Compensam. Querem aprender. E isso é meio caminho andado. Mas nestes 2 anos, para continuar a nível da seleção, por exemplo, o ano passado, 3 jogadores de Portimão, 3 jogadores do Farense, um jogador do ginásio e um jogador dos Tubarões. Foram estes os 8 atletas. E a química, a dinâmica, a forma como eles aceitaram as informações, eles aplicaram-nas. É assim, Lisboa e Porto não é menosprezar, mas em comparação com os outros anos, patamares diferentes. A nível de qualidade nestas idades. O que não quer dizer que estes jogadores, por exemplo, Lisboa e Porto, não tenham maior sucesso quando chegarem a sub-16, sub-18. Podem trabalhar muito mais e os nossos estagnarem. Ou podem evoluir pouco. É possível. Sim. Embora nesta altura, mesmo nesses escalões, o Algarve já esteja a dar passos muito importantes para, no sentido de já não haver essa diferenciação. Há certas coisas que não conseguimos fazer com que as distâncias diminuam. Enquanto Lisboa e Porto têm 30 clubes no espaço de 20 km. Essa é uma grande limitação. Nós temos 70, 80, 90 km a separar os nossos clubes, mas isso não conseguimos evitar. Infelizmente, depois também há o outro lado, o lado do Sotavento, por exemplo, Tavira e Juventude, que o Juventude voltou agora. Sim. E ainda bem, mas são dois, por exemplo, o Juventude, há uns bons anos atrás, tinha muito boas atletas no feminino, e esperemos que eles consigam novamente a dar um salto, porque era muito bom para o Algarve. Hoje em dia não é fácil para determinados miúdos que têm várias atividades escolherem alguma no início. E aliás, é bom, como por exemplo na América, eles passarem por várias modalidades enquanto são crianças, aos 12 anos, para depois escolherem uma concreta. Claro que o ideal, quem me dera, todos, por exemplo, na equipa que eu tivesse, começassem nos 5 anos, que agora é o Baby Basket, 5 anos, e fizessem uma carreira completa de basquetebol. O Portimonense já tem mesmo Baby Basket, começam com 2 anos. Nós aqui temos a começar aos 4 e já vai aparecendo curiosidades, um ou outro pai
com crianças com 3 anos. De vez em quando vão perguntando, mas com 4 anos aqui temos sempre assegurado. Mas é o caminho. O caminho é mesmo esse, mas lá está, é fundamental, mas não há tanta possibilidade, porque também muito a nível de questões financeiras que antigamente não se pagava para se praticar desporto, hoje em dia já se paga muito. E não é possível fazer aquilo que se faz muito na América, deles poderem praticar conseguirem praticar na mesma altura mais do que 1 ou 2 desportos no mesmo ano ou no mesmo curto espaço de tempo. Porque os Estados Unidos está mais certificado. Há muito mais apoio ao basquete. Não é preciso ir aos Estados Unidos, aqui os nossos vizinhos de Espanha. Há aposta no desporto. Nós depois também, a nível de profissionalização do basquetebol, é muito complicado. Pois, isso era um dos pontos que íamos falar. Isso era fundamental para nos dedicarmos a 100% ao processo de treino, aos atletas, poderem fazer um trabalho muito bem feito, por vez depois chegar ao também fim do dia cansados e ainda terem que ir dar o treino. depois também há uma outra coisa que é muito importante, é a família. Ou a família está tudo no mesmo barco e aceita mesmo, ok, estás lá dentro no terreno, é o teu trabalho e não tens outro trabalho, aí sigam, mas lá está, temos que ser profissionais. Agora, havendo um trabalho principal e o basquete ser um extra, um complemento, torna-se mais complicado. Mais a família. Acaba por ser o que nós vivíamos aqui nos anos 80, 90, acaba por não haver uma grande evolução no sentido de profissionalizar mais o edifício do basquete. Mas estamos a afastar-nos. Verdade, ainda não me contou quais foram os pontos mais complicados durante o... Nós começámos a falar nisso, mas depois entretanto... Sim, os pontos mais complicados. Vamos falar dos últimos 2 anos, que foram, de certeza, aqueles onde apareceram mais problemas. Quanto mais alto se chega, mais os problemas aparecem. Eu falo sempre mais no primeiro ano, porque lá está. Aquele surpresa, mais ou menos, para quem conhece os nossos atletas, para quem vivenciou um pouco os nossos treinos, porque fora dos treinos é fácil falar. Quando vivenciam os nossos próprios treinos, aí depois consegue-se ter noção e opinião. O nosso principal ano passado foi muito a nível mental dos miúdos e a nível de controlar as emoções, porque ora está tudo a correr muito bem, como as coisas que eles fazem podem ser as melhores opções, mas eles não conseguirem concretizar. E aí, automaticamente, como é a criança, vai logo muito abaixo e nós temos que motivar. O ano passado foi difícil de gerir. Foi difícil, mas desculpem-me estar aqui a fazer um à parte, mas o ano passado tive uma pessoa ao meu lado na seleção, o Ricardo Vila, que foi fundamental nesse processo do psicológico dos miúdos, ajudar os miúdos nessa parte. Hoje em dia cada vez é mais importante. Sim. O psicológico, porque cada miúdo tem os seus problemas em casa, na escola, com os amigos, com as amigas, tem tudo. E ele foi muito importante nessa situação psicológica, porque, não vou falar em nomes, mas tivemos um atleta que de um ano para o outro melhorou bastante nisso. No ano passado era o primeiro ano, lá está, também era mais novo, e este ano já estava um bocadinho mais na onda, já sabia mais para o que é que ia. Mas, por exemplo, o ano passado, o Ricardo Vila foi muito importante nessa situação com esse atleta, porque ele, cada vez que fazia alguma coisa, procurava a aprovação na bancada. E o Ricardo conseguiu muito com ele e desafiá-lo de determinados pormenores. Focá-lo no grupo. Lá está, a principal o grupo e não ele. Também era uma outra questão, era muitas das vezes focar-se nele, o erro ele poderia cometer, mas depois o colega é que tinha mais adultos de 11, 12 anos. Mas lá está, essa foi uma das nossas preocupações
para com os atletas, foco no grupo e não no individual. Porque eu calculo, quando vocês estavam durante o campeonato, chamemos assim, quando chegaram àquela parte mais de verem que nós podemos ganhar aquilo mexe com a cabeça das pessoas, muito mais com miúdos pequenos. Tive duas pessoas lá, 3 pessoas, que ainda hoje dou-me impecável com essas pessoas, que a partir do terceiro dia começaram-me a picar. Começaram-me a picar porque já estavam a pensar mais à frente. Mas lá está, para nós, treinadores e para atletas, formação, o objetivo não é à frente. Falávamos sempre muito, jogo a jogo, foco, mentalidade, os objetivos, tentar executar aquilo, o delinear, o que foi trabalhar e não tentar fugir, porque nós quando tentamos fugir muito da nossa linha, poderemos complicar. Ou às vezes até pode correr bem. Pode correr muito bem, que às vezes acontece, porque os miúdos nisso podem se adaptar muito bem, mas sempre foi jogo a jogo, mentalidade, foco, união de grupo e fazer aquilo que nos compete. Mas como é que os miúdos sentiam ou aproximar dos momentos decisivos e sentirem que as pessoas estavam a olhar para eles já com um olho de estes são bons, estes se calhar há situações... Vocês conseguiram isolar isso ou eles foram um bocado afetados? Sempre pés bem assentes na terra, sempre, todas as conversas que nós tínhamos, treinadores, atletas, sempre pés bem assentes na terra, mas depois há outras coisas que nós não controlamos, porque nós principalmente nestes 2 anos, demos abertura aos atletas para sempre no balneário, antes de nós treinadores nos entrar e no final do aquecimento para ir depois para o banco para entrar em campo, eles próprios tinham que se reunir, o capitão ou que o capitão escolhesse falar entre o grupo. Há certas conversas que eu não sei, se calhar, e ajudou essas conversas, de certeza que ajudaram bastante na união, numa maior união de grupo. Basicamente o Bernardo meteu nas mãos dele, vocês têm que se responsabilizar por vocês. Sim, nós treinadores estamos cá, somos a ponte. Se tivesse à volta a controlar, mas dentro daquele espaço interior, deixava-os tomar as decisões. Os principais intervenientes são eles. Nós somos uma ajuda, damos ferramentas. E eles depois fazem as suas situações no campo. Outra situação, e muito importante, é um colega que comete o erro, não é os restantes colegas que querem acima do colega. É puxá-lo para cima, vamos embora recuperar esta bola, para depois fazer melhor. E foi muito, nestes 2 anos, foi muita base, foi muita esta mensagem passada. Depois nos treinos que nós tivemos, esta é a nossa mentalidade, estas vão ser as formas que nós queremos trabalhar para passar para jogo. E o Bernardo acha que já é mais fácil agora, tendo em consideração o histórico, é mais fácil chegar ao pé dos e exigir coisas e eles estarem mais capacitados, estarem mais abertos a responder. Estes treinadores são campeões, portanto nós temos que seguir o que eles querem e não questionar nada. Mas lá está. Basicamente você sente-se mais... Cada ano é um ano e eu passando de ano para ano, falamos agora nestes 2 últimos, passando do ano passado para este ano, a mentalidade não era de ok, nós somos campeões e temos isto. Não. Começa-se do zero, porque lá está. Determinados jogadores que são muito poucos do primeiro ano do ano passado passaram para estas observações do segundo ano logo no início e depois são todos atletas, há uns novos e outros que estiveram nas primeiras observações do ano passado, não nas últimas, nas primeiras. Mas o sentimento é zero, esta é a mensagem. Não é pôr-nos na cabeça, não, vamos para lá, temos um título a defender. Não, temos que trabalhar primeiro. Não pode vir ou não vir, mas não é o essencial. O principal objetivo não é esse. O principal objetivo é, dentro da lógica que nós queremos passar para os atletas, eles tentarem aplicar. Esse é o principal objetivo. O resultado é um extra. Lá está. É a cereja no topo do bolo para os atletas. Principalmente para os atletas. Claro, toda a gente gosta de ganhar. Todos. Pais, treinadores, atletas. Em termos de associação, dá jeito de ter poder dizer perante as outras. Acaba por ser um bocado de... Não olhem para nós que nós não estamos a brincar. Nós até a nível do minibasket já temos resultados.
Sim, mas temos que, lá está, temos que olhar dentro do trajeto que nós fizemos até chegar ao chamado primeiro lugar, fizemos o que foi estipulado nos treinos, começámos a fugir da nossa rotina, porque se fizermos tudo aquilo que foi designado, com mais o primeiro lugar, ok, excelente, mas voltar a falar com eles no final é o começo. Há muito para vocês chegarem então é assim. Completamente. Os atletas aí têm que mudar. Mas voltando à questão, há determinados atletas que vão para os primeiros treinos, ou por exemplo, fazem os primeiros treinos, voltam ao clube, voltam novamente aos treinos de seleção. É normal. Vêm com determinados vícios, às vezes, do clube, porque é o que estão habituados a trabalhar. É normalíssimo. Mas todas as vezes que voltamos a reunir, malta. E o Bernardo não tem muito tempo para conseguir andar perante com os outros treinadores de clubes a ver o trabalho deles. Não, porque eu sou também treinador. Nestes anos, fui treinador de sub-12 em que, por norma, os jogos de sub-12 são ao sábado de manhã. Se eu tenho aqui um jogo durante a semana, é impensável, porque não há condições para isso. O Bernardo, por exemplo, dirigir-se até Albufeira ou até Portimão, só para trocar impressões com os treinadores e tinha que estar a maior parte mais... telefonema. No campo é praticamente impossível para as idades sub-12 que normalmente treinam entre as 6 e as 8. Eu tenho os meus treinos também nessa determinada hora e quando não estava a dar treinos de sub-12 estava a dar treinos de sub-10. Ou seja, todos os dias tinha treinos. O ideal é selecionador não ter outro cara. O ideal era o selecionador ser profissional e poder gerir o processo. Mas essa parte também. Porque aí, se eu não. Vamos supor, se eu não tivesse outro cara, não tivesse clube, etc., eu aí, selecionador, e tenho a obrigação de ir aos determinados clubes, ver os treinos, fim de semana, observar jogos. E até aí, apoiar os treinadores. E aí ter uma maior noção. Mas lá está, né? Nestas idades é muito complicado porque hoje estão bem, amanhã estão mal. Esta semana estão bem, próxima semana estão mal. Há muitas oscilações, mas pronto, depois tem tudo a ver com opiniões, com as conversas entre mim e o selecionador adjunto, seja quem for. Estas são as opções. Estes são aqueles jogadores que nós acreditamos que têm recebido bem a mensagem, têm tentado passar do pensamento para a prática. E aqui não há muito a dizer, quem está no terreno, depois aí é que sabe. Uma coisa é clube, outra coisa é seleção. Em termos de seleção, vocês acabam por ter os jogadores indicados pelo clube. Primeira chamada. No entanto, temos logo algumas noções do ano. O Bernardo joga contra eles, não é? Sim. De um primeiro ano de um atleta de primeiro ano para segundo ano, temos logo noção quem são os atletas de primeiro ano desta época desportiva. Determinados jogadores já têm algumas ferramentas, são miúdos com potencialidade. Próximo ano esses nomes automaticamente nós já sabemos. Já há uma carteira. Depois falamos com os treinadores, dentro do que vocês têm, o que é que vocês acham de atletas para possibilidade de serem avaliados com continuidade. Às vezes há muito esta questão no escalão de sub-12 principalmente, querer-se dar aquele rebuçado. Às vezes faz falta dar-se o rebuçado, vai lá ao primeiro treino de observação, aos primeiros treinos, não importa se ficas ou não. Se não ficares, pode ser o estímulo para querer trabalhar mais, mas a maior parte das vezes aquilo que nós pensamos sempre é queremos atletas para continuidade, com possibilidade de chegarem até ao fim. É uma luta constante todos os anos. Portanto, já temos 2 safras boas. Acha que a nível sub-14, para o ano nas festas do basquete, o Algarve vai conseguir ter uma equipa, vai apanhar já jogadores que saíram das suas mãos? Acha que vai ser uma equipa mais competitiva? Uma equipa competitiva há de ser. Lutar contra o Porto, que... Últimos anos temos em sub-14, seleções sub-14, temos conseguido lutar com o Porto, lutar com Lisboa, temos lutado com... Porto. Sim, as principais deste top. O Porto foi grande dominador este ano nas festas do basquete. Salvo erro, não sei se foi. Ficaram em segundo lugar com
no vosso este ano. Este ano. Sim. Aliás, os 4. Algarve primeiro, Porto A em segundo, Lisboa. Do ano passado para este ano foi só a troca de segundo para terceiro. O Lisboa ano passado. O Lisboa ano passado ficou em segundo por os 4 tops. Ultimamente é o que se tem mostrado, já nos conseguimos pôr aí no meio, finalmente. Mas, salvo erro, esta época das festas em Albufeira, o Sub-14 com o Porto Perderam o primeiro jogo. sim, mas foi por poucos pontos, não foram por muitos. Ou foi com o Porto ou com o Lisboa. Porto Poucos pontos. Final da hipótese praticamente apresentaram equipas muito fortes defensivamente. Mas lá está, por exemplo, conseguimos competir com eles. E era uma equipa de Sub-14. Claramente. E era uma equipa de Sub-14. Aliás, eu estive a falar com o selecionador deste ano, que era o Tiago Miguel. Ele diz: competitivos já somos, já ninguém vê aqui abaixo. A pensar que nos consegue ganhar facilmente. Isso. Como havia aqui há uns anos essa ideia. Essa ideia já está completamente Ponto final. posta de parte. Eles vêm cá e ou perdem ou têm que lutar duramente para conseguir qualquer coisa do teu. Isso já está estipulado em que, Já faz parte do ADN. seja em que escalão for, já estão a olhar para o Algarve de maneira diferente. Exatamente. Isso é trabalho dos treinadores. Lá está, principalmente clubes. Sim, mas... Principalmente clubes. Sim. Porque são eles que passam a maior parte do tempo com os atletas. Nós é só sazonal. Vocês é criar, mais do que qualquer outra coisa, é criar-lhe um espírito de grupo, um espírito de equipa. É pouco que podem exigir. Vocês não vão treinar técnica individual com os miúdos. Não têm tempo para isso. É uma das grandes lutas nos primeiros treinos meter muita técnica individual. Pelo menos em sub-12 é uma grande luta sempre meter técnica individual sempre nos primeiros treinos. Porque são capazes de desenvolver, acreditamos nós, sempre desenvolver mais coisas. E nós já conseguimos reparar, por exemplo, há treinadores que têm determinados exercícios para técnica individual, se calhar com exercícios mais complexos do que eu coloco, e eles já conseguem fazer bem. Ou na seleção coloco determinados exercícios com determinadas situações que eles nunca fizeram e que eles podem ganhar naquele espaço de tempo, podem Ganhar mais valias. Sim. Tem qual é a principal diferença de trabalhar em clube, com os atletas todos os dias e na seleção? E o Bernardo tem essa experiência. Uma diferença abismal por seleção é de um grupo heterogéneo para um grupo homogéneo, ou mais homogéneo. Não é totalmente homogéneo, mas é um grupo mais homogéneo. Dá muito mais para vocês trabalharem todas as vertentes do jogador. O treino por norma aí é muito mais dinâmico, enquanto que no clube também cabe-nos a nós treinadores ser muito mais dinâmico, mas vemos atletas normal com muito mais dificuldade de aprendizagem. Depois nós temos que separar por grupos. Sim. E depois é A seleção estão todos mais juntos uns outros. Sim, e depois é a velha história. Nos clubes, o ideal é termos 2, 3 treinadores para nós separarmos por grupos para tentarmos aproximar a esse treino de um grupo mais homogéneo. Fazer trabalho diferenciado. E é essencial nestas alturas, então, há jogadores que se calhar têm dificuldades em fazer 2 passos e fazer uma entrada ao sexto, e há outros que já fazem isso perfeitamente. E para poder estar a trabalhar com esses que têm dificuldade, os outros começam a achar que aquilo não sei, eu estou aqui a perder o meu tempo. Mas é assim, Bernardo, já lhe ocupei demasiado tempo. Queria só fazer uma conversa puxa sempre. Há sempre mais para ouvir. Como é que vai ser por A nível de clube? Vamos começar pelo clube. E a de seleção não sabemos se o Bernardo vai ser convidado para, ou já foi, não sei. A nível de seleção não vou falar. Não vou falar porque depois já há outras conversas ainda a ter. Porque, em princípio, não se sabe ainda quem é que vai ser o selecionador, não é? Por norma, e mais uma vez fico muito agradecido à associação porque tem confiado ano após ano no trabalho desenvolvido. Só uma curiosidade, eu apareço nas seleções no ano que há separação de género, ou seja, as festas até há
há 7 anos atrás, mas mais concretamente até a sexta ou sétima festa. Sexta festa do basquete eram equipas mistas. 6 rapazes, 6 raparigas. E jogavam misto. E eu apareço quando há a mudança. Eu, a partir daí, fiz o primeiro ano masculino, depois tenho sempre continuado. Mas pronto, eu não, quanto à seleção não vou falar. Quanto ao clube, posso dizer que vou ter continuidade aqui. Vou ter continuidade aqui, mas depois irá os órgãos sociais, a comunicação mais concretamente, o Paulo Ramos, que faz as publicações no Facebook, tanto de atletas como treinadores, depois irão informar concretamente do que é que eu irei trabalhar. Uma coisa é certa, só irei dar uma pequena ajuda, ou uma ajuda, como queiram chamar, ao minibasket. Este ano vai ser um ano mais fora do minibasket. É aqui aquilo que posso avançar mais. Vai fugir um bocado à sua praia. Vou porque estou num ano, estou no verão, houve as festas, mal acabei as festas, na segunda-feira iniciei logo com as sessões online, o grau 2, estou a tirar o grau 2, termina esta quarta as sessões online, mas já há sempre muita coisa para fazer até ir à Covilhã. Grau 2, mais aprendizagem e tentar subir mais, sair da minha zona de conforto, porque sinto que quero mais. Tanto quero aprender mais como quero desenvolver mais. Não basta aprender. Sim, claramente. E vamos ver, este ano há de ser um ano diferente. Um pouco diferente, mas pronto, basicamente é isto. Há continuidade do grupo. Isso é certo. Pronto, e nós vamos acompanhá-lo, vamos ver do que é que o Bernardo vai fazer. Vamos ver. E assim chegamos ao fim de mais um programa de 2/6 de conversa. Quero agradecer ao Bernardo Batatinha e ao professor Sampaio Araújo a disponibilidade e a simpatia com que me brindaram e desejar as maiores felicidades ao Bernardo nesta nova etapa da sua vida. Nós ficamos por cá a torcer por ele. Pela minha parte é tudo, eu fico por aqui e já sabem que para a semana cá estarei com mais novidades sobre o basquete e a sua gente. Desejo que o programa tenha sido do vosso agrado, fiquem bem e já sabem, grandes jogos de basquete.